Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Júnior Santos está na mira do Corinthians. E o Corinthians anunciou a contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans. O jogador de 23 anos estava livre após deixar o Penharol e assinou o contrato de 4 anos com o Timão. E Garro volta a ser relacionado e reforça o Corinthians contra o Santos. Vamos acompanhar aí as últimas informações. A favor, tem muitas a favor. O volante Martínez finalmente se pronunciou sobre não ter voltado aos trabalhos no Corinthians. E quem traz a versão do jogador é o repórter Marcelo Bazejo. Boa noite, Marcelo. Qual que é a justificativa dele, hein? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o Martínez... Tá complicada a situação do venezuelano, ele não consegue retornar ao Brasil. Dessa vez ele enfim se manifestou oficialmente por meio de uma nota, alegando que por causa da ruptura do governo com a captura de Nicolás Maduro, diversos serviços que dependem de órgãos públicos paralisaram. E a emissão do seu passaporte é um desses serviços. Então, por causa desse atraso na emissão do seu novo passaporte, Martínez não tem conseguido retornar ao Brasil. Na nota, ele também alega que vem mantendo contatos frequentes com a diretoria e comissão técnica, mas essa informação contradiz a informação que a reportagem da TV Gazeta apurou. De acordo com as nossas informações, tem muita gente dentro do Corinthians insatisfeita com a postura do Martínez, que muitas vezes deixa de responder às mensagens que são enviadas por diretoria e comissão técnica. Pelo menos por enquanto, não há previsão de retorno do Martínez ao Brasil para que ele, enfim, possa iniciar a temporada ao lado dos demais companheiros. E tem reforço chegando, o Corinthians anunciou há pouco a chegada de Pedro Milans, o uruguaio que estava no Penharol, assinou contrato até o fim de 2029 e chega para disputar posição com Mateuzinho na lateral direita. Além de Pedro Milans, Caio César está muito próximo de vestir a camisa do Corinthians. Ele, inclusive, era aguardado ontem, mas deverá chegar apenas na próxima segunda-feira, vindo da Arábia Saudita. Daqui a pouco eu volto com mais informações de mercado do Corinthians, amigos. Bom, Salazar, vamos começar por você falando do Martínez. É o quarto atraso dele em reapresentações, não é isso, Salazar? É isso, o Martínez deu a explicação agora porque ficou insustentável. Porque até então ele estava lá, de férias, tranquilo, respondia quando queria. Essa informação que ele coloca na nota oficial, como bem disse ali o Marcelo Bacejo, a nossa informação é completamente diferente. E para darmos aqui essa informação, nós ouvimos pessoas da diretoria e pessoas da comissão técnica. Será que está todo mundo mentindo nessa história? Porque as pessoas da diretoria e da comissão técnica com as quais a gente conversou deixaram muito claro que o Martínez não respondeu algumas mensagens ou demorou para responder outras mensagens. O técnico Dorival Júnior, por exemplo, chegou a ser ignorado pelo José Martínez. E essa história do passaporte, repito, ele é um jogador de futebol, ele tem assessor, ele tem empresário, ele tem todo um staff à disposição que cuida disso para... Isso acontece com o Martínez e com qualquer jogador da elite do futebol brasileiro, por exemplo. E assim, ninguém cuidou, ninguém se atentou. O Ferrarese é venezuelano e voltou. O Soteldo é venezuelano e voltou. O Savarino é venezuelano e voltou. Só o Martínez não se atentou, não conseguiu e teve problema lá com os órgãos federais da Venezuela. E assim, e como que ele explica as outras 3 oportunidades, como nós revelamos aqui na Gazeta Esportiva, as outras 3 oportunidades, inclusive a última, que teve a mesma situação de ausência de resposta, de não entendimento... Era filho, não era filho, eu tive um problema com o passaporte do meu filho, eu não posso abandonar e tal. Então, assim, de novo, assim, para mim, não cabe, é uma desculpa para mim rasa, superficial, tenho dúvidas se ela é sincera também, tenho dúvidas sobre isso. E convenhamos, não é o Sócrates, não é o Marcelinho Carioca, não é o Rivelino. Eu entendo que a diretoria do Corinthians deveria adotar uma postura mais firme e eu sou da opinião que o Corinthians deveria negociar o Martínez. Porque, para mim, o Martínez falta com respeito com a camisa e com a instituição, com o Corinthians e com a sua torcida. O problema é que é um jogador que deveria ser negociado. E isso é uma constante, né? Esse é o problema.
É a quarta vez. Quarta vez. Quarto atraso vez. em representações. Que comprometimento que ele tem com o clube, né? E não é um dia, profissional né? é esse? Ele atrasa. Que pois profissional. é. Tá atrasando até agora. Não entendeu? se sabe quando ele chega. Você não, o já clube pediu agora, avião. o Não, clube ele agora vai- deu uma expectativa de, vamos ver se até sexta ele chega. Então, vamos ver. É isso. Aí tem até a informação lá que ele, conversando com alguns repórteres, que o Dorival Júnior manda mensagem para ele e não responde mais nem o técnico. Acabei de comentar Pô, aqui. então, não cara, sei que grau de comprometimento ele tem com o Corinthians? E é uma pena, porque quando ele está em campo, ele é importante pro time, né? Ele joga bem, ele é um jogador útil, é um cara que se entrega em campo, mas, pô, mas e o comportamento? Faz parte do pacote do profissional, aí também não dá. Bom, a gente faz uma rápida pausa no assunto de campo para o Salazar contar o que aconteceu nos bastidores do Corinthians, Salazar. E agora? O que aconteceu? Agora? É? Bora. Você quer saber sobre André Sanches? É. Vamos lá, então. A situação é a seguinte, a Comissão de Justiça que está apurando os cartões corporativos do André Sanches, claro que vai ter do Dudu Monteiro Alves, Augusto Melo, mas que finalizou agora a história do André Sanches, enviou o parecer final para o Conselho Deliberativo. E no parecer da Comissão de Justiça, ela sugere que o André Sanches faça um ressarcimento de valores ao clube. Ponto. O Romeu Tomás Júnior está com esse parecer, só que ele é obrigado a encaminhar para a Comissão de Ética. Agora vem um fato importante. É o parecer, a sugestão da Comissão de Ética, que vai ser votada no Conselho Deliberativo. E a Comissão de Ética tem alguns caminhos. Quais são? Absolver, suspender, advertir ou a sugestão de expulsão do André Sanches. O André Sanches hoje corre o risco, pela primeira vez, de ser expulso do Corinthians. Mas você acha que é um risco plausível? Você acha que é uma coisa que pode acontecer? Pode. Ou é só um item que faz parte do negócio, mas que não é a uma tendência? possibilidade real. Real? Uma possibilidade real. Não é só porque está escrito lá. Claro. Não. É de fato uma possibilidade real. Essa é a grande novidade. E assim, após esse parecer da Comissão de Ética, que ainda sequer recebeu o documento, são os conselheiros, os 300, eles que vão votar e decidir o futuro do André Sanches. Aguardemos. E tivemos rodada. Temos que falar de Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. São 18 horas e 43 minutos, meus amigos. E o Marcelo Vazégio já falou com a gente sobre o Martínez, né? Vai trazer agora mais notícias sobre... Parece que o volante, o Martínez, ele alegou algumas questões, né, sobre esse início das faltas do ano, né, Vazégio? Mas você também tem outros temas para trazer para nós. Parece que tem contratação nova no Corinthians. É isso, Michele. Mercado do Corinthians bastante agitado. O diretor executivo de futebol, Marcelo Paz, trabalhando bastante para reforçar o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. E a bola da vez é o Júnior Santos, atacante de lado, um atacante que se enquadra no perfil pedido por Dorival Júnior para a temporada de 2026. Ele se destacou com a camisa do Botafogo, se sagrou campeão da Libertadores pelo clube, foi adquirido pelo Atlético Mineiro por cerca de 48 milhões de reais. Foi um grande investimento do Galo, mas em Belo Horizonte ele não teve o mesmo sucesso, não conseguiu corresponder às expectativas e agora o Corinthians tenta um empréstimo até o final do ano. Essa tem sido a alternativa do clube para reforçar o elenco, já que não conta com um grande orçamento para investir em reforços. Falamos de um jogador que pode chegar, agora vamos falar de um atleta que está de saída. O Diego Palacios, que estava emprestado ao futebol ucraniano, rescindiu o seu contrato com o clube da Ucrânia e o Corinthians repassou o jogador para a Universidade Católica do Equador. Repassando o jogador para a Universidade Católica, o Corinthians vai economizar cerca de 2 milhões e 600 mil reais com salários, porque ampliou a cessão do atleta por mais 6 meses. Então, é uma economia considerável para os cofres alvinegros. Devolvo para vocês aí no estúdio, pessoal. Bom, beleza. E também o Caio César. Bom, o Caio César está apalavrado ali no Corinthians, então tem alguns apalavrados, né? Como o lateral direito uruguaio, o Pedro Milans, o Caio César. Não, o Pedro Milans foi anunciado. Já foi anunciado. Fechou Acabou já. de ser anunciado. Fechou. Não sei se vai dar tempo da gente mostrar, mas ele já acabou de ser anunciado, porque, como eu disse ontem aqui, estava esperando só a emissão do CPF dele. E
agora do Martínez, ele tem essa justificativa, tudo mais. Júnior Santos, 31 anos, atacante, viria apenas com o Corinthians pagando os salários, né, por empréstimo de um ano. É um bom nome? Tá lá no Atlético, foi artilheiro, né, da Libertadores em 2024. É um grande ponto de interrogação, Michele. Por quê? O Corinthians tentou trazer o Júnior Santos lá atrás, não deu certo, ele foi para o Botafogo. Protagonista no título da Libertadores do Botafogo, foi para o Galo e aí vem a grande questão. No Galo, ele não conseguiu desenvolver. São 2 gols e 1 assistência em uma temporada, porque ele teve uma lesão muito grave, pegou pubis, coxa, passou por uma cirurgia e não entra em campo desde setembro. Desde setembro ele não joga uma partida de futebol. Outra incógnita, hein? Então, exatamente, é uma enorme incógnita. Foi muito bem em 2024 e em 2025 a gente tem essa dúvida porque ele teve um problema de saúde muito grave. Qual é o Júnior Santos que viria para o Corinthians? A gente não sabe. O Corinthians quer uma negociação sem custos, assumindo o salário do jogador. Então, o Galo está negociando, está tentando entender, porque o Galo investiu pesado. Com preferência na compra, caso dê certo, Com preferência né? na compra e tudo mais. Isso está sendo negociado, não há nenhuma certeza de nada por enquanto. As negociações acabaram de começar, mas eu tenho muitas dúvidas se pode ser uma boa, Alex. Eu tenho dúvidas também. Ele ficaria mais ou menos no patamar do Tiquinho Soares, né? Os dois apareceram juntos no Botafogo, fizeram sucesso lá. Quando tentaram ir para um outro clube, não aconteceu absolutamente nada, né? O Tiquinho no Santos foi um fracasso até agora. E o Júnior Santos também, em 2025, por conta de lesões, enfim, o Tiquinho também se machucou, ele não conseguiu jogar. Vamos ver. Quem que é mais útil, o Caio César, atacante, ou o Júnior Santos, São atacante? diferentes, né? Muita dúvida. Mas o Caio César é mais novo, Aliás, o Caio César, ele tinha mais veloz, né? O Caio César tinha viagem marcada para ontem, para vir para o Brasil. Por que ele não veio? Porque o Al Hilal teve um problema lá com as suas escalações, com o seu elenco, por causa de lesões e tudo mais. E o Al Hilal solicitou o Corinthians para o Caio César jogar os 2 próximos jogos, ou pelo menos ficar à disposição do Inzaghi, o técnico do Al Hilal, e na sequência viajar para vir para o Brasil. O Corinthians topou, porque ele está vindo sem custos e tudo mais. O Corinthians topou e por isso que a viagem dele foi adiada. É outra incógnita. Agora, então assim, o Dorival tem. Mas são incógnitas que estão vindo sem custo. Sim, tudo bem. Aí vale. Vale, eu acho que vale. Porque o duro é quando você vai lá quando você gasta 50 milhões no jogador e chega aqui, é incógnita que não dá certo, ainda por cima. Então o Dorival tem já o zagueiro Gabriel Paulista, já tem o meio-campo Matheus Pereira, agora o Caio César praticamente apalavrado aí, tudo certo? Sim, o Pedro Milans foi anunciado agora, durante o programa aqui, foi anunciado oficialmente, lateral direito de 23 anos de idade, uruguaio, que jogava, estava no Peñarol jogando, participando, não era aquela coisa que está encostado, não, vinha jogando bem para brigar com o Matheus. Parece que também o Dorival teve, o Pedro Raul foi reintegrado, que estava lá no Ceará. Tem a tentativa do Alisson, né? E o Alisson e aquele goleiro que deve chegar Ricardo, em março. Ele teve uma lesão no ombro, está tratando, quando ele se recuperar, provavelmente em março ele vem para o Vem para o Coringão. Então aí, então os reforços estão chegando no Corinthians, mas para a alegria de Alex... O Corinthians anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos. O nome dele já apareceu no boletim informativo diário, o BID da CBF. O registro o libera para jogar. O jogador estava livre após fim de contrato com o Peñarol e assinou o contrato de 4 temporadas com o Timão, até 31 de dezembro de 2029. Pedro Milans estava no Brasil desde a semana passada. Nos últimos dias, o jogador passou por exames médicos, conheceu a estrutura do Corinthians e participou dos primeiros treinamentos. O uruguaio não joga há quase 2 meses. A última partida dele ocorreu em 30 de novembro do ano passado. Por isso, o atleta ainda precisa aprimorar a parte física. Ele vem treinando em 2 períodos no CT Joaquim Grava. O jogador chega para ser o reserva imediato de Mateuzinho. Uma das prioridades do clube nesta janela de transferências era a aquisição de um lateral direito. Em 2025, Pedro Milans disputou 42 partidas pelo Peñarol. Ele tem passagens por seleções de base do Uruguai. Antes da contratação do lateral, o Timão já tinha anunciado o zagueiro Gabriel Paulista e o meio-campista Matheus Pereira. O clube ainda encaminhou a contratação do atacante Caio César e do goleiro João Ricardo, ambos ainda não anunciados. Garro volta a ser relacionado por Dorival Júnior e reforça Corinthians contra o Santos.
Recuperado de uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo, Rodrigo Garro foi liberado pelo departamento médico do Corinthians e voltou a ficar à disposição de Dorival Júnior. O meio-campista está relacionado pelo Corinthians para o duelo com o Santos nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O planejamento inicial do departamento de futebol do clube era contar com o jogador de 28 anos apenas na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 1º. Garro voltou a treinar com bola no fim da semana passada e teve boa evolução física nos últimos dias. A tendência é de que ele inicie a partida contra o Santos entre os reservas. O meia argentino passou por cirurgia no último dia 7, após sofrer uma fratura no osso escafoide do punho esquerdo, no dia 21 de dezembro, data do segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Vasco no Maracanã. Com a ausência do camisa 8, Dorival Júnior vem utilizando o jovem Breno Bidon no setor de criação da equipe. Jogadores que viajaram com o Corinthians para Santos. Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo e Cauê. Laterais: Mateuzinho, Matheus Bidu, Hugo e Jacaré. Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro Choca e Gabriel Paulista. Meio-campistas: Matheus Pereira, Bahia, Dieguinho, Breno Bidon, André, Ranielli, Charles, André Carrijo e Rodrigo Garro. Atacantes: Yuri Alberto, Vitinho, Guinegão, Kaique e Pedro Raul.